Feliz 2025 a todos. Nesta quarta-feira, para mim ainda é terça, esse é um vídeo gravado, mas esse é o nosso primeiro encontro do ano e estou gravando esse vídeo porque estou com algumas dificuldades técnicas aqui em Poços de Caldas. Eu sempre venho na primeira semana do ano para uma conferência de estudo bíblico até aqui e foi a mesma conferência em que eu conheci a minha esposa. Então, já faz muitos anos que acontece assim. Espero que dê tudo certo nessa gravação. Então, espero que vocês se lembrem também que nós terminamos o ano passado falando sobre a libertação de um homem que vivia entre sepulcros. E esse homem, ele era escravizado não por um, mas por uma legião de demônios. E pouco antes dessa história, sobre esse homem que foi libertado, nós tivemos Jesus atravessando aquele mar da Galileia. Ele atravessou esse mar com marinheiros experientes, vamos lembrar desse detalhe, né? Os pescadores que acompanhavam Jesus, eles tinham experiência, mas mesmo assim eles estavam morrendo de medo que aquela tempestade levaria todos eles para o fundo do mar. Mas Jesus simplesmente se levanta, pacifica as ondas, pacifica os ventos, e eles ficam ainda com mais medo em relação a quem é essa pessoa que tem controle até sobre o mar e sobre o vento. Essa pergunta foi respondida quando a gente viu a libertação do homem que estava sendo escravizado por uma legião de demônios. Hoje, nós vamos prosseguir nessa história. Jesus não permanece naquele lado do mar, em Decápolis, ele retorna para a região da Galileia. E provavelmente em Cafarnaum já existe uma multidão aguardando por Jesus à beira do mar. Além dessa multidão de pessoas, há um pedido especial de um pai em desespero. Só que a situação para esse pai, ela não é resolvida de imediato. Ela se agrava antes de encontrar uma solução. Mas vejam, do início ao fim, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é apresentado como aquele que olha para as ondas e olha para o vento, não aquelas ondas e aqueles ventos que os discípulos viram e tiveram medo, mas é um Jesus que olha para as ondas e para os ventos que tumultuam e tempestuam os nossos pensamentos e as nossas emoções e que vem trazendo paz para as tempestades dos nossos corações, tá? O texto que nós vamos começar a ver hoje é um texto longo. Ele é composto por duas histórias. Então, a minha intenção é que nós comecemos a nos familiarizar com o que aconteceu nesse texto, e na semana que vem nós continuaremos a explorar os detalhes, tá? Então, vamos fazer nossa leitura. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Pois bem, essa é a primeira parte do nosso texto. E antes da gente ir adiante, eu gostaria de dar destaque para essas partes que vocês estão vendo aí na tela, tá? Para que a gente entenda as similaridades dessa cena com aquela cena imediatamente anterior. Quem está um pouco mais atento vai conseguir notar o paralelo desse Jairo, dessa pessoa importante, com aquele endemoniado Geraseno, tá? Então, a gente tinha naquela cena anterior uma cena de sepulcro. Aqui a gente não tem sepulcros, mas a gente tinha uma multidão de demônios.
Aqui a gente tem uma multidão de pessoas. Naquela ocasião, a gente tinha um homem banido da vida social. Ele não conseguia estar numa vida em sociedade mais por causa da situação dele. Então, a única companhia que ele tinha, além daqueles demônios que o perturbavam, eram os mortos. Mas nós temos aqui agora um homem de boa reputação. E a gente vê o que ia acontecer com essas duas pessoas. Ambos se prostram diante de Jesus. Vocês vão se lembrar que naquele relato anterior eu falei que a palavra que é utilizada lá, e em algumas traduções é traduzida como adorou, ela significa prostrar-se. E aqui a gente tem Jairo fazendo a mesma coisa. Esses dois homens, tão diferentes, cercados por multidões tão diferentes, estão agora prostrados, ambos prostrados diante de Jesus. Tá? E aquele endemoniado fez um pedido a Jesus, por influência daqueles demônios, para que ele permanecesse naquela situação de morte. Né? Vocês vão se lembrar que, de uma maneira irreverente, eles se voltaram para Jesus, negando, em primeiro momento, sair daquele homem. Né? E falaram: olha, Jesus, o que você tem a ver conosco? Não vem incomodar a gente nesse momento. Né? E a gente tem aqui, por outro lado, um homem buscando, de uma maneira desesperada, livrar a sua filha da morte. Tá? E, por último, eu queria só chamar a atenção aqui para um detalhe. Jairo pede para que Jesus imponha as mãos sobre a filha dele, para que assim ela fosse curada. Tá? Então, vejam, o Evangelho de Marcos, até esse momento, sempre falou de Jesus simplesmente utilizando a sua palavra para trazer restauração na vida de pessoas. Se vocês forem procurar, vocês não vão encontrar uma ocasião em que Jesus impõe as mãos sobre um doente, pelo menos até agora, no Evangelho de Marcos, tá? Então a gente precisa se perguntar: será que existia fundamento para essa declaração de Jairo, para esse pedido que ele apresentou a Jesus? A sequência do texto diz o seguinte: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Vejam, essa é a história intercalada. Todos vocês já devem estar familiarizados com esse tipo de apresentação no Evangelho segundo São Marcos. Nós temos duas histórias relacionadas uma com a outra, sendo uma delas contada entre o início e o fim da história principal, aquela ideia do sanduíche, tá? Então, Jairo pediu que Jesus impusesse as suas mãos, e isso até soa natural para nós. Jesus já havia nesse evangelho curado alguém com imposição de mãos, como a gente falou, não, tá? Mas vejam só o que acontece aqui. Nós temos uma mulher e o que passava pela cabeça dela? Ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Será que essa mulher tinha algum fundamento? E olha, eu vou me comprometer com vocês aqui, tá? Na semana que vem, quando a gente estiver apresentando, eu vou fazer essa pergunta de novo, e a primeira resposta certa, mas é a resposta certa que tem que vir com uma referência de capítulo e versículo dentro do Evangelho de Marcos. Então, a primeira resposta certa, vou dar um livro para
para quem responder corretamente, tá bom? Então, essa é a situação. Essa mulher entra em cena antes de Jesus chegar na casa de Jairo. E o que acontece? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nós percebemos aqui que a temática do medo continua presente. Olha, nós não vemos, né, mais ondas bravias, nós não vemos mais ventos soprando, pelo menos para essa mulher, tá? Para ela, agora, a paz. Mas vamos seguir adiante. Falava ele ainda, Jesus com a mulher, né? Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Falei para vocês, a situação ia piorar. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Que diferença, né? Eles estavam chorando e pranteando numa hora e imediatamente estavam rindo. Olha, numa leitura rápida, normalmente não passa pela nossa mente o quanto essa interrupção de itinerário deve ter sido perturbadora para Jairo. Tá? Jairo estava numa situação urgente. Ele era uma pessoa importante. Não era só uma situação urgente, era uma situação de extrema urgência. A palavra que é utilizada ali no trecho de Marcos nos outros evangelhos fala sobre esse mesmo episódio, né, como se a menina já estivesse morta, mas aqui a gente tem uma declaração de que era como se faltasse um suspiro para ela morrer. Então, na cabeça dele, na cabeça de Jairo, parece que ela ainda não estava morta e que Jesus poderia, por ela ainda não estar morta, resolver aquela situação. Mas naquele caminho havia uma mulher. Quem era essa mulher? Por que que logo agora tinha que aparecer uma mulher? E por que que tinha que aparecer uma mulher nessa situação? E por que que Jesus tinha que parar para conversar com a mulher? Por que que Jesus tinha que fazer o que ele fez? Vocês conseguem imaginar? Assim, olha, nesse momento, né, nós temos um colega querido, amigo, próximo, que está com uma filha hospitalizada. E eu tenho certeza, enquanto eu pensava, pelo menos, a respeito desse texto, eu pensava em todo momento nessa situação. E eu fico imaginando qual é a pressa, e qual é a esperança, e qual é o medo, quais são as emoções, qual é a tempestade que se passa
dentro de um coração aflito por uma situação dessa. Jairo estava nessa situação. E, para piorar a situação, chega a ele a notícia que ele tanto temia: tua filha já morreu. Difícil, não é? A sequência da história nos diz o seguinte: tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E mandou que dessem de comer à menina. Esse texto está lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Vocês conseguem perceber que as histórias são relacionadas? Quantos anos aquela mulher sofria da hemorragia? E quantos anos tinha essa menina? E nós vamos ver isso com mais detalhes na semana que vem. Mas por hora, vamos notar aqui, são 3 atos, mais histórias relacionadas. Digo mais, essas histórias estão relacionadas com a purificação daquele homem de Decápolis. E também com a pacificação das ondas e do vento. A gente continua a ver a temática da morte. A gente continua a ver a temática do medo. E algum de vocês, depois de ver no final do ano passado 2.000 porcos precipitados no mar, ainda consegue achar que Deus, pacificando ondas e ventos, está preocupado com ondas e ventos? Vejam, a gente está no início de 2025. O ano mal começou e a gente já tem noticiário negativo de todas as partes. Quantos são os nossos medos? E quantas vezes Deus precisa nos dizer: não temas. Mas Jesus disse: não temas, crê somente. Olha, na semana que vem nós veremos com mais detalhes essas duas histórias dentro do seu contexto e a gente vai continuar a ver que nessas histórias elas falam de morte, elas falam de medo, mas todas elas terminam em comunhão. Vejam, Jesus não simplesmente vem para pacificar e para excluir o medo. Ele não vem simplesmente para dizer, não, agora a alegria. Não, a história termina com comunhão, com restauração a uma vida social, com restauração a uma vida familiar, como a gente já viu anteriormente. Então, todas essas histórias, a morte fica no passado, o medo fica no passado, e agora existe comunhão. Vamos concluir com a oração? Pai querido, nós te agradecemos pelo início de mais um ano. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque, mesmo diante de tantos medos, mesmo diante de tantas situações difíceis, mesmo diante de tantas tempestades que assolam as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tu és aquele que tem o controle sobre as ondas do mar e sobre os ventos que
fazem essas ondas crescerem. Senhor, nós te agradecemos pelo trabalho que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque podemos iniciar esse dia refletindo sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia. E que diante dos ventos, diante das tempestades, diante das ondas que possam querer tirar a nossa paz, que nós possamos nos lembrar das tuas palavras. Não temas, crê somente. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pessoal, um bom dia a todos e na semana que vem nós continuaremos nesse mesmo texto, falando e pensando sobre essas duas situações, tá bom? Um bom dia de trabalho a todos e até a semana que vem.